Muito bem, quero nesta oportunidade louvar o Senhor por estar aqui nesta tarde, né, na programação, como é que é o nome da programação? Tarde com Deus, com a nossa irmã Rose. E eu cumprimento a todos os ouvintes com a graça e com a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu estou muito contente de estar aqui nesta tarde para louvar o Senhor. Deus abençoe o irmão Léo, né? Eliseu. Léo é o irmão do irmão Eliseu. Maravilha. E você, amigo ouvinte, também, que nos dá o prazer esta tarde. Eu estou muito feliz. Eu gostaria de imediato fazer uso da Escritura, da Palavra de Deus, que é aquilo que eu me familiarizo, gosto bastante, amo de paixão, e que é o que me motiva às manhãs, os anoiteceres, acordar, levantar a Palavra de Deus. E o texto que vamos fazer leitura, como base das minhas palavras, está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, ao capítulo de número 12, os versículos de número 10 a seguir. Diz assim a palavra do Senhor. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12, versículo de número 9 em diante. Mas o Senhor me disse: minha graça é suficiente para você, porque o meu poder é aperfeiçoado na fraqueza. Portanto, estou satisfeito em poder dizer isto sobre as minhas fraquezas, a fim de que o poder do Senhor permaneça sobre mim. É do meu agrado enfrentar as fraquezas, os insultos, as dificuldades, as perseguições, os problemas por causa do Senhor. Quando estou fraco, é que sou forte. Amados amigos, ouvintes que nos dão o prazer, falar a respeito da palavra de Deus é muito interessante e muito satisfatório, ao passo que é o que norteia a nossa fé, é aquilo que a gente creu mediante a ação do Espírito Santo de Deus. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, o capítulo 1, os versículos 13 e 14, ele fala que nós escutamos a palavra, cremos no Evangelho da paz, o Espírito Santo veio sobre nós e nos selou no corpo que se chama Igreja. E eu sou parte disso, né? Nós somos parte deste corpo que é a Igreja do Senhor. E nessa tarde eu sou muito expositivo naquilo que falo quando tenho oportunidade, mas hoje vamos fugir um pouco da questão expositiva e nos focamos na temática, né, num algo mais temático sobre a questão da soberania de Deus em tempos de crise. E nada melhor do que nós falarmos a respeito disso quando nós olhamos para a vida deste personagem bíblico chamado Paulo. Nós conhecemos a sua história, sabemos da sua trajetória, sabemos de como se sucedeu o seu ministério e de quão feliz foi até o fim da sua vida. E o evangelho que este foi alvo mediante a ação de Cristo é o evangelho que nós cremos e procuramos trazer para os amados irmãos. Mas quando estamos diante disso, nós não estamos isentos de algumas coisas que possivelmente alguém traga por verdade lá fora, que o evangelho vai nos livrar de algumas situações que outrora nós enfrentávamos e que não vamos ter, como por exemplo as lutas, as batalhas, as dificuldades, o pranto, as dores. E se é esse evangelho em que você procura, em que eu procurava, possivelmente não é esse em que nós estamos diante aqui. Por quê? Porque o evangelho da graça de Deus, o evangelho de Jesus Cristo, a sua palavra, ela nos transmite a segurança de que quando nós estamos diante de Deus, nós temos que no mínimo agradar ao Senhor. E a Bíblia Sagrada, a própria palavra nos testifica que a fé é o que agrada ao Senhor. Sem fé é impossível agradar a Deus. E fé tem vários sinônimos, vários contextos, várias interpretações. Fé é você depositar realmente uma confiança em um Deus que trabalha em prol de nós quando nós não enxergamos,
em um Deus que, mesmo que as coisas não estejam bem, Ele continua olhando para cada um de nós com seu terno amor e nos abençoando. E é perfeitamente normal também que, quando nós observemos estas coisas, nós nos cobramos, nós às vezes temos uma cobrança, às vezes fora do normal, quanto ao nosso errar, quanto ao nosso pecar, porque quando nos deparamos com a verdade da Escritura. Só que a verdade da Escritura, ela não vem para nos dizer que nós somos isentos dos erros. Alguém pode dizer assim lá fora, não, fulano é santo, alguém é muito santo, mas a ideia de santidade na Bíblia Sagrada, a ideia de santidade que o Senhor exige de nós, não é nós nos percorrer quanto a se cuidar de errar e acabar o mundo quando errar. Não. A verdadeira santidade bíblica é quando nós entendemos e compreendemos que os nossos erros, eles são parte do processo e que há um Deus que pode nos abençoar e que nos abençoa e que nos levanta quanto a isso. E é por essa razão que, adentrando nessa temática, sobre a soberania de Deus em tempos de crise, que às vezes nós temos uma visão de glorificar ao Senhor quando nós estamos apresentando um melhor desempenho, quando o meu melhor é apresentado. E é bem verdade que é uma forma, é uma maneira, é uma situação em que às vezes, através da nossa própria conduta, a gente pensa assim. É perfeitamente natural o ser humano se cobrar, se autoanalisar e às vezes fazer uma cobrança de si próprio. No trabalho é assim, tem gente que não gosta de errar, e quem que gosta de errar? O problema é que diante de Deus, diante daquilo que eu faço diante do Senhor, aí temos algumas questões. Porque se eu me foco em glorificar a Deus, se eu me foco em me posicionar diante de Deus com o intuito de apresentar o meu melhor quando eu estou bem, eu corro alguns riscos na minha vida, eu corro alguns processos que às vezes vai ser um pouco difícil de lidar quando não acontecer de acordo ou como aquilo que eu estou esperando. Porque às vezes a gente não está satisfeito como alguém que prega a palavra com o seu próprio sermão. Ou às vezes a gente não está satisfeito com algum posicionamento que a gente tem, porque às vezes não bate com aquilo que a gente pensa que a gente poderia dar melhor, a gente pensa que... Mas poderia dar melhor em função de quê? Da recepção de quem ouve? Da reação de quem escuta? Melhor em reação do quê? Daquilo que vai gerar no público, naquilo que vai gerar no próximo. E às vezes a gente estabelece uma crise quando nos cobramos e quando o nosso melhor não é apresentado, quando ela mostra que na nossa mente, no nosso ego, no nosso ser, o nosso desempenho ele não é satisfatório. E aí aparecem algumas coisas que a gente não vai saber lidar. Porque esta ideia de apresentar o nosso melhor diante de Deus, de glorificar o Senhor quando as coisas estão bacanas, é uma ideia válida? Claro que sim. Mas é uma ideia que a gente tem que ter um cuidado, tem que ter um posicionamento e um entendimento de que quando as coisas não acontecerem de acordo com aquilo que eu espero, eu tenho que saber lidar. Eu tenho que ter um posicionamento, eu tenho que saber me posicionar em meio a isto, porque vai aparecer aquilo que eu não quero. E às vezes quando eu glorifico a Deus, naquilo que eu tenho de melhor, proporcionando ou querendo o meu melhor desempenho, eu corro o risco de alguém não gostar, de alguém não colaborar com aquilo que eu estou falando, e aí vem o desprezo, e aí vem a angústia no coração, e aí vem uma situação de que as pessoas vão desaparecer. Porque quando eu glorifico a Deus, quando eu tenho o intuito de me cobrar e glorificar a Deus, a gente tem em mente que não é por aí, que depende da reação do outro, depende daquilo que o outro está esperando daquilo que eu falo. Mas a ideia bíblica diz, e a ideia de Paulo,
é que quando eu exponho o que eu quero, quando eu exponho aquilo que eu desejo do meu coração, é bem verdade que vai alegrar o meu coração, vai alegrar a minha alma, mas o contraditório às vezes faz com que a gente não saiba lidar com isso. E eu vejo um Deus soberano trabalhando na ideia bíblica de Paulo, quando nós glorificamos ao Senhor, quando nós glorificamos a Deus, quando é o contrário disso. Quando as nossas fraquezas, quando Deus é mais glorificado, quando as nossas fraquezas são expostas, quando a gente não tem força. E eu vejo que Deus, ele trabalha melhor nessas situações. Não é que Deus não trabalhe melhor quando a gente está bem. É que quando a gente está bem com os outros, a gente está bem no nosso trabalho, a gente está bem conosco mesmo, a gente está bem com a nossa família. Mas nas nossas fraquezas, dificilmente a gente vai encontrar um cenário parecido com aquilo quando não estamos bem. Quando as nossas fraquezas são expostas. Quando as nossas fraquezas elas aparecem, possivelmente a gente não encontra apoio da família, no sentido que nos dê força para vencer, no sentido que alguém possa se tornar suficiente para me melhorar. Quando a gente está exposto à fraqueza, se torna mais difícil, à luz do nosso entendimento, de glorificar o Senhor, de se expor como um verdadeiro adorador, como é mais fácil quando as coisas estão bem. Mas eu digo aos amados ouvintes que Deus é mais glorificado, não é quando você está bem. Deus é mais glorificado quando as nossas fraquezas estão expostas e quando a gente não tem força. Porque quando as nossas fraquezas estão expostas e a gente não tem força, o Senhor permite que tudo aquilo que poderia alguém compartilhar com Ele não esteja ali. Mas como assim? Não vai ter ninguém para te aplaudir, não vai ter ninguém para possivelmente chegar diante de você e te estender uma mão amiga. Pode ser que aconteça, mas tecer elogios, tecer alguma coisa que te levante. Porque é num cenário como esse que eu vejo Deus melhor trabalhando. Porque quando a gente é exposto a uma situação de desprezo pelos outros, quando a gente é exposto em uma situação de fraqueza em que não tem mais ninguém para estender a mão para a gente, aí a gente começa a entender e começa a ver que o cenário está propriamente pronto para o Senhor trabalhar na nossa vida. Porque quando eu estou bem, é eu e os outros, é eu e o meu público-alvo, meu sermão, é a minha reação. Mas quando eu não estou bem, é eu e Deus. E aí eu vejo que Deus é suficiente, Deus permite que as fraquezas sejam expostas. Deus permite que as fraquezas elas venham em prol da nossa vida, para a gente se aproximar mais de Deus, ao ponto da gente entender e glorificar a Deus e dizer: Senhor, realmente aqui não tem ninguém, realmente aqui é eu e o Senhor. E fica melhor de Deus trabalhar num cenário como este, porque Deus é glorificado quando a gente percebe que o nosso pior, aquilo que a gente quer ocultar dos outros, aquela gaveta da nossa alma que a gente não quer mostrar para os outros, aí Deus, que é conhecedor de tudo, de todos, sabe todas as coisas. Às vezes é bem perfeitamente comum que às vezes do nosso erro, das nossas falhas, a gente às vezes se prive diante de Deus, às vezes envergonhado, mas às vezes o Senhor conhece o nosso coração melhor mesmo do que nós. Não há como esconder nada diante de Deus, e por isso que o Senhor procura um coração sincero diante da sua presença. Eu dizia na escola domingo retrasado que os amados irmãos vieram diante de Deus por algumas situações, alguns cenários. Alguns conheceram o Senhor mediante um milagre na sua vida, que possivelmente estivessem num hospital, creram lá, o Senhor o tirou de lá e este veio a ser salvo, creu em Jesus e está estabelecido. Outros conheceram ao Senhor, possivelmente por uma libertação de algum vício, e hoje servem a Deus com alegria. Deus se manifesta de várias formas. Eu disse e dizia que o Deus de milagres, o Deus libertador, esse Deus, ele não se apresentou para mim
Mas o Deus soberano, o Deus que está no controle de tudo e de todas as coisas, esse sim, um dia se apresentou para mim. Porque nas minhas ansiedades, nas minhas fraquezas, nos meus momentos bons, assim como a própria palavra, no próprio personagem Paulo, fazendo uma análise, eu vejo que quando a gente deixa as coisas no cuidado de Deus, às vezes a gente vê que a gente é cabeça dura, né? A gente é teimoso e a gente não quer esperar, mas lá adiante o Senhor prepara os cenários para a gente, mediante uma fidelidade. E eu fui aprendendo assim, aprendendo a lidar com a ansiedade, aprendendo a lidar com a expectativa de algo que não chegou, sempre expondo uma preocupação que não era necessário, se preocupando com algo que ainda não veio. E esse Deus se mostrou para mim um Deus que soube apresentar o tempo correto de fazer as coisas, um Deus que em meio às crises se manifestou de uma forma com que eu ficasse satisfeito em Cristo. E possivelmente eu fale nesta tarde para alguém que esteja em crise consigo mesmo. Possivelmente eu não sei o cenário, eu não sei qual foi a forma com que isto gere ou gerou na sua rotina, no seu coração, mas é perfeitamente comum isso. E é perfeitamente satisfeito diante de Deus isso. Porque a própria palavra, Paulo escrevendo aos Romanos, diz que o Espírito Santo de Deus, ele nos ajuda nas nossas fraquezas, talvez bem melhor e bem mais efetivo de que quando a gente não está mal. Porque é quando a gente vê isso, quando a gente se depara com estas fraquezas, que eu confio mais em Deus, que eu compreendo mais os planos de Deus mediante a minha vida, que eu compreendo mais a situação de que Deus está no controle de tudo. Um dos conceitos de soberania de Deus é que Deus sabe fazer as coisas, e o Senhor também sabe fazer as coisas depois que elas acontecem. Quando a gente entende esses propósitos, quando a gente entende estas verdades, a gente glorifica a Deus quando as coisas estão bem, e a gente glorifica mais a Deus no meio às nossas fraquezas. Isso nos torna apto a estar caminhando nos mais diversos cenários que a vida nos apresenta, que a nossa posição diante de Deus vai permanecer pura e sincera, mesmo que o externo não esteja à luz do bom gosto dos nossos olhos. E é isso que eu vejo, e é isso que eu entendo, e é isso que eu percebo diante deste Deus soberano. O mundo está em crise, a vida está em crise. Eu trabalho num ambiente em que alguns vivem com ansiolítico, outros numa correria, numa cobrança, num cenário diversificado para ontem, no apurar, na correria. E eu me deparando com isso, até um dia eu estava pensando e dizendo: Jesus, talvez no outro tempo a minha mente tinha bagunçado se eu não estivesse com o Senhor no meu coração, porque o cenário é horrível, o cenário é complicado, a vida nos cobra, e se você não se cobra, você vai ter que se arrastar, senão você fica para trás. E é por isso que, mediante o Evangelho da Graça, mediante ao Senhor, que eu encontro um equilíbrio no mundo em desequilíbrio. Eu encontro uma situação abalizada em Cristo quando as coisas não estão andando conforme os nossos olhos veem, né? Então, esses dois extremos, quando eu glorifico a Deus, quando as coisas estão boas, pode ser que a gente esteja satisfeito, mas não esteja preparado para lidar com o contrário. Mas Deus é mais glorificado em nossas fraquezas do que em nossas próprias forças. Porque ali é eu e Deus, ali é eu, o Senhor, ali é eu e a ação direta do Espírito Santo de Deus. Então sempre procuro, para quem às vezes, né, esse dia alguém falou assim lá: oh, vocês não estão vendo que está um ambiente ruim, que está todo mundo desanimado, está todo mundo triste? Alguém largou uma pergunta dessa dia lá no meu ambiente, e eu fiquei só analisando, né? Eu glorificando ao Senhor no meu coração, mas ao mesmo tempo também perturbado no meu espírito quanto à fraqueza dos outros, né? E eu dizia: Senhor, talvez eu concordasse com ele se o Senhor não fosse um Deus soberano na minha vida. E eu dizia: Senhor, talvez eu estivesse
angustiado nas minhas angústias, das minhas ansiedades, das minhas depressões, e eu não soubesse, eu talvez não saberia nem lidar com isso. Mas isso é o interessante de Deus. É quando nós confiamos em Deus e às vezes nem sabendo como as coisas acontecem. O Senhor Jesus conta uma parábola de alguém que foi semear na terra e a terra não começou a dar o seu fruto. De repente ele ia, voltava e não via as coisas acontecerem, dormia, levantava, estava um pouco pensativo quanto àquilo que semeava. Mas um belo dia, quando ele não esperava e não sabendo como, a Bíblia diz que a terra deu o seu fruto, a erva apareceu, já era o tempo de pôr a foice e se regozijar. Isso é o que eu vejo quando nós depositamos diante de Deus uma confiança ao ponto da gente não se desequilibrar. Não se desequilibrar qual o cenário for, porque não há nada mais precioso na nossa vida do que a nossa paz, sobretudo a nossa paz diante do Senhor. Possivelmente eu seja limitado de palavras para exercer alguma coisa aos irmãos, mediante isso, na pouca experiência, sou um jovem, 26 anos ainda, mas a gente aprende desde pequeno, aprende desde com os outros, aprende às vezes nos nossos próprios tombos da vida, que isso faz parte. E é isso que você tem que entender. A fraqueza que às vezes o inimigo de nossa alma, pela sutileza, usa para nos dizer assim, viu? Você caiu, você não consegue, como que tu vai se apresentar diante dos outros? Como que você vai se apresentar diante de Deus por causa disso? Mas entenda que a ordem correta e o Evangelho nos traz uma ideia totalmente contrária disso. É necessário que haja as fraquezas. É necessário que as quedas aconteçam, é perfeitamente comum. Porque é mediante isso, como Paulo disse que se questionava diante de Deus mediante uma situação difícil da sua vida, e o Senhor disse, Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E é bíblico isso. Então eu deixo essa palavra de ânimo, de fortaleza, de consideração aos amados amigos que nessa tarde possivelmente se encontrem preocupados, ansiados com alguma coisa, solícitos de algo que não vai bem, mas entenda que a sua paz não pode ser perdida, e se o cenário não está legal, não é o cenário que não deve influenciar o seu ser e a sua alma, mas é uma confiança diante de Deus e, sobretudo, ser sincero diante de Deus. Ser sincero, o salmista diz, Senhor, se eu me escondo ali, tu estás ali. Senhor, se eu saio para o outro lado, ali tu estás também. O Senhor requer de nossa vida, mesmo nas nossas vergonhas e mesmo nos nossos erros, Senhor, realmente eu errei. Senhor, realmente o meu problema é esse, eu tenho essa dificuldade. E quando nós somos sinceros mediante o Pai Celestial, nós estamos no melhor seguro que a vida pode nos proporcionar, que é nas mãos do nosso Deus, né, meu irmão? Glória a Deus, que Deus continue te abençoando, Davi, que palavra gostosa. E eu, esses dias, já faz um tempo, eu até gravei um vídeo falando sobre essa palavra do Senhor para Paulo, né? Paulo, a minha graça te basta. E você aí no relatório, na palavra que o Senhor colocou no seu coração, eu me trouxe à minha memória, né? A palavra que Deus me deu, que as fraquezas, né? As nossas falhas, isso tudo nos incomoda, né, Davi? Nos incomoda muito, mas nós queremos que aquilo acabe, né? Porque a posição de Paulo aqui foi, Senhor, me livra desse problema. Verdade. Me livra dessa dificuldade, disso que a Bíblia vai dizer que era como se fosse um mensageiro do diabo, né? Que os bofeteava, né? Sempre. Então era algo que incomodava Paulo. Talvez, né? Palavras minhas, o desestabilizasse. E ele chega diante do Senhor e ele fala, Senhor, me livra disso. Verdade. E Deus, aí sim, porque às vezes as pessoas, né, o Davi, não sei se seria essa a palavra, às vezes as pessoas acham que foi Paulo que chegou à conclusão de que a graça do Senhor era o suficiente. Não, o Senhor é que o conscientizou. Paulo, não se preocupe, porque tudo isso que você está vivendo, Paulo, mas o que você precisa realmente é a minha graça, e ela te basta. Então eu estou aí pautado nas suas palavras, né?
eu vi assim que realmente há essa concordância. O meu pensamento, né? Eu entendi o que você explicou e pude, né? Eu não postei nem esse vídeo, que eu fiquei com um pouco de dúvida nas minhas palavras, mas é uma realidade, aquilo nos incomoda. Você falou acerca da gaveta, né? Tantas coisas, às vezes, que só Deus conhece, só Ele sabe, conhece, né? E aí ele chega e fala: meu filho, minha filha, você não precisa disso tudo aí. É a minha graça sobre a sua vida. Eu sei das suas fraquezas. E é ela que te traz para pertinho de mim, né? É ela que nos aproxima de Deus. Então eu louvo a Deus por esta palavra que veio ao encontro ao coração de muitos, né? Como você mesmo falou aí, o Davi. Quantas pessoas em crise num mundo em que cobra, e a pessoa fica sem saber o que fazer, para onde correr. E nós louvamos a Deus, porque nós temos um Deus soberano, um Deus que nos acompanha em todos os momentos e etapas da nossa vida. Aleluia. Que Deus continue te abençoando, Davi, que Deus continue te usando, que você, né, aliás, eu vou recolocar as minhas palavras, que você sempre permita Deus te usar. Que você possa sempre ser esse canal. Eu costumo dizer, nós não somos nada além de um canal. É verdade. Mas Deus só vai usar o canal se eu me colocar na posição para Ele usar. Senhor, me usa. Então que você sempre se posicione, meu filho. Posso te chamar de meu filho? Tem idade para ser meu filho. Glória a Deus. Então que você sempre se posicione desta maneira, diante desse Deus que você já o conhece muito bem, né? Tem se aproximado dele e tem visto quão grande é o nosso Deus. Que Deus continue te abençoando, abençoando a sua casa, a sua família. Te agradeço nesta tarde, em nome de Jesus, por você ter atendido ao nosso pedido, né? Assim, de imediato, eu pensei que você não pudesse estar aqui por conta do trabalho, mas louva a Deus, que foi possível, né? E eu quero dizer aqui para os nossos ouvintes, nossos internautas, que todas as quartas-feiras nós estamos aqui nesse programa Tarde com Deus e contamos com a sua audiência, contamos com você. Vamos procurar sempre estar trazendo um convidado, né, assim, abençoado como o jovem Davi, para nos trazer uma palavra direto do coração de Deus para os nossos corações. E eu quero te convidar nesta tarde, ainda estamos ali dentro do nosso horário, quero te convidar a fechar os teus olhos. Fecha os teus olhos conosco aqui. Vamos orar, agradecer a Deus por esta palavra maravilhosa. E agradecer a Deus por essa linda tarde. Fecha os seus olhos, não nos deixe orar sozinhos. Pai querido, Pai santo, eu te louvo nesta tarde porque o Senhor é bom, porque eterna é a sua bondade, a sua misericórdia. Eu te louvo, Senhor, pela sua palavra explanada nesta tarde. Te louvo pela vida do irmão Eliseu, que está aqui conosco. Te louvo pela vida do Davi, esse jovem instrumento nas tuas mãos. Meu Senhor amado, te louvo por essas portas abertas aqui, para nós estarmos pregando e levando a sua santa e gloriosa palavra. Te louvo pelos nossos ouvintes, pelos ouvintes da Rádio 93, pelos nossos internautas que nos acompanham através do Facebook da igreja. Eu louvo o teu nome, meu Senhor, porque tu és soberano, tu és Deus nos céus e Deus na terra. Continua conosco, abençoa cada um que esteve conosco até agora. Derrame da sua graça e do teu Santo Espírito. No nome de Jesus eu oro e eu te agradeço. Amém.